É só para dizer a todos os que nos acompanham fora, os que estão aqui dentro a acompanhar naturalmente, temos aqui o Daniel Costa, que acabou de cantar com a sua esposa. 5 anos de casados fizeram ontem. Sim. E tivemos aqui uma reunião maravilhosa, que não nos vamos esquecer. E é com alegria que o Daniel, que eu conheço há tantos anos, e os pais dele, que está aqui hoje no púlpito para nos ministrar a palavra de Deus. Oremos por ele, porque eu conheço o Daniel e sei em quem ele crê. E vai ser interessante a gente ouvir o que é que o Senhor tem para nos dizer através dele, para a glória dele. Força! Estamos a orar por ti. Vamos então abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, e vamos começar então por ler o versículo 15. Vamos ler aqui em Gênesis alguns versículos, vamos começar pelo versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o labrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos para o capítulo 3 e versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 16. E à mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Não sei se acontece o mesmo com vós, irmãos, mas eu penso muito em toda esta evolução da ciência, da tecnologia e da medicina também. E Deus tem dado ao homem sabedoria para criar e inventar todas estas coisas, pelo menos a mim me deixa de boca aberta. Por exemplo, no mundo da medicina temos as famosas vacinas ARN mensageiro, que foram usadas durante a pandemia, que basicamente dão instruções ao nosso corpo. Estas vacinas agora também estão a ter resultados muito promissores a combater o cancro mais perigoso que existe. Por exemplo, na área da tecnologia temos a inteligência artificial, onde podemos treinar computadores para pensar e tomar decisões, tal como um ser humano. Sobre este tema é até muito interessante, porque muito recentemente onde eu trabalho, eu comecei a trabalhar num projeto sobre isto, de inteligência artificial, e tive que o parar de fazer porque já estava a prever melhor as temperaturas do que eu. E então eu vou ficar sem emprego, é melhor eu parar este projeto o mais rápido possível. Irmãos, já há 20, 30 anos seria impensável, por exemplo, termos as reuniões online, agora como temos Zoom. É possível vermos os nossos familiares que estão no outro lado do mundo, falarmos com eles. Mas, meus irmãos, apesar de todos estes avanços, tanto na ciência, na tecnologia, medicina, há 3 problemas que continuam por resolver. Estamos no ano 2024 e ninguém o conseguiu resolver. E eu queria um pouco vos falar destes 3 problemas e perguntar: será possível solucionar estes 3 problemas? E então o primeiro problema que eu vos queria falar é da maldade do ser humano. O ser humano é mau. De onde vem este problema? Como podemos resolver? Inúmeras vezes no livro de Salmos, Davi descreve o mal da raça humana. Podemos abrir a nossa Bíblia em Salmos 14.
Salmos 14, e diz assim, e escreveu assim David, no versículo 1: Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Meus irmãos, atualmente estamos a viver duas guerras. Uma delas é até aqui bem perto da nossa fronteira. Sabemos que navios de guerra e soldados estão prontos para a guerra. Mas, afinal, que causa isto? Porque temos estas guerras em todas as gerações e em toda a parte do mundo. Racismos, injustiças que assolam o nosso mundo, nos trazendo dor e morte. Podemos perguntar, como mudamos o homem? Como podemos mudar o homem? Em Marcos, capítulo 7, Deus nos diz assim na sua palavra. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Marcos, capítulo 7, versículo 21. E diz assim o Senhor na sua palavra: porque do interior do coração dos homens saem os pensamentos e adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A Bíblia diz que o problema está em nós, dentro dos nossos corações e almas. O segundo problema que eu queria vos falar é o sofrimento humano. No livro de Jó, irmãos, na minha página 542, se não encontrarem, como dizia o irmão Teles, podem ir ao índice, é por isso que ele existe. Livro de Jó, capítulo 14, livro de Jó 14, versículo 1 e 2. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como uma flor e se seca, foge, também como uma sombra e não permanece. Na versão em espanhola, muito conhecida, que é a Reina Valera, esta inquietação está como sin sabores, que é um sentimento de tristeza provocado por uma desgraça. Irmãos, em todas as sociedades, mesmo as mais avançadas do mundo, temos pobreza, temos famílias que se autodestroem, amigos que se traem, pressões psicológicas, doenças, mas porque sofremos tanto? Porque é que o ser humano sofre tanto? E o terceiro problema que ainda continua por resolver é a morte. A maior parte das pessoas vive como se nunca fossem morrer. Infelizmente, a ciência projeta o mito do controlo sobre a nossa mortalidade. Mas a morte é inevitável. Deus diz assim em sua palavra, e vamos agora para Eclesiastes, na minha Bíblia, na página 665, e vamos para Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, e diz assim, o Senhor em sua palavra: há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. E agora, também em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. E agora, um versículo muito conhecido que está em Hebreus,
Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 29, 27, um versículo muito conhecido por nós. Irmãos, nós vamos ler muitos versículos, peço desculpa, mas eu prefiro ser a palavra a falar do que a falta de experiência. Versículo 27 de Hebreus capítulo 9. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, podemos continuar a perguntar, mas como podemos solucionar? Como podemos solucionar estes problemas? Será que existe uma solução para algum destes problemas? Haverá solução? Podemos ir mais além e perguntar, será que o nosso Senhor Jesus Cristo é a solução? Será Ele a solução para a maldade que eu possa estar a sofrer? Será Ele a solução para o meu sofrimento, como a doença, desemprego ou a fome? Será Ele a solução para eu não passar pela morte física? Irmãos, vamos agora para 1 Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 1 e versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos ler outra vez, mano. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus não enviou o seu amado Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz, para nos libertar nem da morte física, nem do sofrimento, ou até da maldade do homem. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Irmãos, agora vamos para Romanos e aqui vamos ler alguns versículos. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 1. E vamos ler aqui alguns versículos. Romanos 1, capítulo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se esvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora avançamos para o versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E agora, meus irmãos, podemos ir para o capítulo 3. Capítulo 3, vamos agora para o versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto.
com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos não há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E agora, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em toda a Bíblia, eu creio que as duas palavras mais importantes é o mas agora. Sempre que eu leio esta parte do mas agora, lembro-me daqueles filmes que vemos aquelas igrejas afro-americanas, principalmente batistas, dizem aleluia, glória a Deus. E quando eu leio este versículo, mas agora, sempre me faz lembrar isso. E devemos dar estas duas palavras, devemos dar glória a Deus por estar aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Vamos agora para Romanos 4, 25. Romanos 4, versículo 25. O qual, o Senhor Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E agora, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu na cruz para que, por intermédio do seu sangue vertido ali naquela cruz, termos paz com Deus. E como? Podemos perguntar como é que podemos ter paz com Deus? Por meio da fé. Só e exclusivamente por meio da fé. E agora podemos ir para Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E podemos perguntar, fé em quem? Mas, afinal, fé no quê? E vamos outra vez para Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas podemos continuar. Podemos perguntar, será importante selecionarmos os 3 problemas que eu mencionei no princípio da pregação? Meus irmãos, pelos versículos todos que estivemos a ler, o problema mais importante é o meu pecado. E para esse problema, Jesus Cristo é a única solução. Irmãos, agora vamos para 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Outra versão diz, Cristo também sofreu, Ele morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos pecadores, para nos levar a Deus. Foi morto fisicamente e tornou a viver pelo Espírito. Meus irmãos, mas, para terminar, e então quando passarmos por algum destes 3 problemas, o que devemos fazer? Porque não estamos livres em passar por estes 3 problemas. O que podemos fazer? E temos essa resposta em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, Segunda a Coríntios, capítulo 1, versículo 3.
a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Podemos ler outra vez, meus irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para terminar mesmo, meus irmãos, meu amigo, podes estar aqui, não sei por que estás aqui. Podes estar à busca de uma solução para a tua vida, para o teu problema. Pode ser uma doença grave, pode ser até o desemprego. Mas queria dizer uma coisa, é que aqui não vais encontrar a solução. Porque o teu maior problema, o problema que tens que resolver, é o teu pecado. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Não tenho. Obrigado.